A gente vai falar sobre OSPO e open source, mas principalmente a gente vai conversar com vocês sobre comunidade e contribuições focado em OpenTelemetry, tá? A ideia nossa é seguir mesmo o exemplo de Tetrooms. Acho que todo mundo já conhece. Quem não conhece Tetrooms vai escutar um pouquinho rapidinho agora. A gente vai fazer uma breve introdução à nossa ideia aqui, depois a gente vai entrar num bate-papo com os nossos convidados aqui, ao estilo painel, né, ao estilo entrevista quase, e depois a gente deixa aberto para perguntas para vocês, será muito bacana, e acho que já podemos começar. Você pode passar para o próximo slide, por favor? Eu vou passar aqui pedindo até para eles se apresentarem primeiro, né? Porque vocês estão cansados de me ver, mas então vou pedir para a Marília, que é a nossa convidada especial da Grafana, aqui se apresentar. Bom, olá, todo mundo. Meu nome é Marília Gutierrez. Eu sou a Principal Software Engineer na Grafana e, além disso, que eu trabalho também bastante com Open Source. Então, eu sou parte do Comitê de Governança, que, aliás, foi a eleição semana passada, acabei de ser eleita. Sou mantenedora de alguns repositórios, então, né, de experiência do contribuidor, da localização para português, e também approver de comunicações, JavaScript e de convenções semânticas de banco de dados. Legal. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sou o Vitor, trabalho aqui no Mercado Livre já há um pouquinho mais de 4 anos, pouco mais de um ano aí atuando no time de observabilidade. Também sou contribuidor do OpenTelemetry. Hoje eu sou mantenedor da parte ali de comunicações e também ali trabalhando na parte de tradução das documentações para português. Tá, agora vocês vão ter que me escutar. Eu faço parte do time de IT Legal, né? Sou membro da OSPO do Mercado Livre. Sou OSPO Ambassador da Tudo Group, membro do Inner Source Commons e também sou coautor aí, contribuidor e revisor técnico do OSPO Book. Então, sempre que vocês escutarem alguma coisa de OSPO aqui no Mercado Livre, que é o Open Source Program Office, vocês vão escutar o Fernando abrir a boca, tá? Novamente, bem-vindos todos, todas, sejam muito felizes aqui com a gente. Nossa agenda, então, né? Já tinha dado um spoiler, a gente vai falar rapidinho o que é um Open Source Program Office, falar um pouquinho sobre Open Source Mundo e Latam, juro que é bem pouquinho mesmo, e daí a gente já vai passar para o que realmente interessa, que é o nosso painel, escutar dos convidados aqui, e daí a gente abre para perguntas aí de todo mundo. Tem prioridade quem tiver aqui presente, brincadeira, é só levantar a mão, tá, gente? Mas daí a gente vai ter essa agenda hoje. Então vamos conversar um pouquinho sobre Open Source Program Office, ou OSPO, porque eu não quero falar essa palavra, esse monte de palavra toda hora, então eu vou falar um pouquinho sobre OSPO. Por favor, pode passar para o próximo. Obrigado. Primeiro, não se surpreendam, tá? A gente gerou de propósito os slides em espanhol, que é para quem fala espanhol, apesar da gente estar falando em português, eu estou tentando não falar rápido, então, para ter essa portabilidade de idiomas aqui, o conteúdo está em espanhol também, tá, gente? Então, basicamente, qual que é a ideia de um Open Source Program Office, de uma OSPO, tá? Ela tem o intuito de ser o que a gente coloca aí como um centro de competência dentro da empresa com relação ao open source. Tudo que for relativo ao open source vai ter essa tratativa pela OSPO, né? Vai ter responsabilidades com relação a desenho de estratégia, desenho de políticas, processos, educação, né? Material, verificação de compatibilidade, principalmente a parte de compliance e segurança, né, que é uma grande preocupação da gente, e também servir, né, essa ideia de ligar as várias equipes, as várias pontas, uma empresa como o Meli, então, né, os vários times, os vários business units, para trabalhar em conjunto com o open source da melhor forma possível e também com a comunidade, né. E no dia a dia, o que a OSPO nos ajuda, né? Documentação, ajuda com educação, como eu falei, né? Gerando tanto
treinamento, quanto também postando dicas, respondendo em canais, né, como a gente tem o nosso canal de open source, a gente também ajuda na parte de inner source, né, tem a iniciativa de inner source no Meli, hein, gente, não se esqueçam, a gente também se envolve com inner source, a gente dá suporte diretamente para as pessoas via canal, via ticket também, né, então a ideia da OSPO é suportar a comunidade interna, mas também suportar a comunidade externa e se envolver externamente, né. Gestão de risco, verificação de compliance, como eu já falei, ajuda as pessoas a entender as licenças e essa história de poder focar o que é estratégico para a empresa em termos de contribuição, como eu falei, que a gente vai tratar bastante no dia de hoje. Por falar em contribuição, vamos ver um pouquinho sobre isso de contribuição no próximo slide. Esse dado é fresquinho, tá, gente? O Vitor extraiu hoje na CNCF. Esse mapa de calor aí vai apresentar para a gente os dados. Acho que, assim, é triste, mas, ao mesmo tempo, não é nenhuma surpresa para ninguém, né? Você vê a Europa com um número de 38%, mas, assim, o número de contribuições da parte europeia e da parte Estados Unidos e Canadá praticamente toma conta do mapa, né? Seguido pela região ali da Ásia e Pacífico, né? O que eles chamam de APAC. E daí Latam fica ali com 4%, junto com a África com 2%. Eu sei que para a gente que é do Brasil, principalmente, vai parecer, mas em Latam a gente tem 42% aí de contribuições, né? Que maravilha! Sinto dizer que esses 42% representam 1.700 e poucas contribuições no ano. Imagina assim, 1.700 contribuições no ano, se cada desenvolvedor do Meli fizer uma contribuição, a gente bate o Brasil de longe, né? Então, uma das ideias que a gente tem, assim, até motivá-los, né? Esses números servirem para motivar no sentido de, poxa, por que a gente não tenta mudar esse cenário, né? Não é lógico, a gente não quer liderar totalmente o mundo em termos de contribuição, mas como é preocupante isso, né? A gente continua sendo uma região que, infelizmente, só consome open source e a gente acaba não tendo protagonismo, né? Nos projetos, não tendo protagonismo em decisões e não tendo uma visibilidade tão eficiente nos projetos. Querendo ou não, quando você tem um projeto, seja ele qual for, para quem você vai dar mais atenção? Para as pessoas que estão com você o tempo inteiro? Ou para alguém que surgiu pela primeira vez e disse que está precisando de uma issue resolvida para ontem? Então, assim, o importante da gente ficar se envolvendo com open source é isso, você está contribuindo, está participando da comunidade, tem essa visão positiva, né, e tudo mais, mas tem uma visão estratégica, você está participando mesmo, você está sendo protagonista e está tendo uma visão tecnológica melhor. Eu falei que ia falar rápido e eu acabei demorando demais, mas agora que a gente já entrou na parte de contribuições, como que a gente pode virar isso? Daí a gente vai entrar com os nossos convidados e as perguntinhas para eles. Dourado, por favor. Como eu falei, né, o mapa mostra aí 4% do Brasil aqui, de contribuições, do Brasil não, perdão, de 4% de contribuições da região Latam, né? O Brasil representa mais ou menos 1/3 disso aí. Queria saber aí de vocês, né, quais as barreiras aí que vocês acham que os desenvolvedores da região enfrentam? Por que a gente tem esse número tão enxuto, tão amassadinho? Acho que a primeira dificuldade é a língua, né? Muitas das coisas que tem fora estão em inglês, e nem todo mundo fala inglês, então isso já torna uma grande barreira, porque a maioria do pessoal que vai revisar as coisas que você está mandando, a maioria vai revisar tudo em inglês, então se você não tem o domínio da linguagem, você vai sofrer um pouquinho no começo. Você vai achar as pessoas que também falam a sua língua, e aí podem te ajudar também. Então, essa já começa a ser né, uma barreira grande. E a outra muitas vezes as empresas não veem
o investimento, porque trabalhar com open source vai demorar para você ver resultado, não é aquela coisa que, eu tô aqui, então agora já peço para o meu colega dar um merge no meu PR e já vai estar em produção, não. Open source, as coisas demoram, o pessoal entra de férias e você não sabe quando que eles entraram de férias, porque você não tem tanto contato. O pessoal da Europa costuma tirar, por exemplo, agosto. Agosto, você sabe que agosto você não vai conseguir falar com o pessoal da Europa, porque eles tiram quase o mês inteiro. Então, é muita dificuldade, né, de cultura, de investimento. As empresas lá, por exemplo, eu moro no Canadá. Muitas empresas lá veem como, não, isso eu sei que vai ser importante e vai me trazer algum resultado no futuro. Então, eu tô ok com demorar para ver o resultado. Não vai ser imediato, mas nem sempre todas as empresas vão ver, aceitar vai demorar 6 meses a 1 ano para você ver o resultado. Então, é uma grande dificuldade. Legal. Eu concordo com o tema, principalmente com o tema idioma. Eu acho que hoje nós vemos, por exemplo, a Marília, temos alguns outros exemplos também de termos muitos não, mas alguns brasileiros contribuindo para projetos open source, mas eu acredito que nós aqui, como parte da América Latina, o idioma ele acaba sendo uma barreira, apesar dessa estatística ali de sempre encontrarmos um brasileiro em algum projeto open source. Principalmente, né, a questão de documentação, né, os projetos eles vão ser ali, documentados todos em inglês, fica muito mais fácil para globalizar, né, um projeto. Mas quando nós passamos ali, usando o projeto do OpenTelemetry como exemplo, as chamadas, né, as agendas, as syncs, que são feitas 100% em inglês e não são todos os desenvolvedores que têm essa facilidade ou que vão conseguir ali se comunicar nesse idioma. Isso acaba criando uma barreira muito grande, tanto dessa parte de comunicação, às vezes até cultural, é um dos pontos que eu mais vejo ali, né, como dificuldade. Também concordo com a parte ali de visão, né, e de investimento versus o retorno que aquilo vai trazer. Então, os projetos, eles, quando, por exemplo, né, usando, acho que minha experiência como contribuição no OpenTelemetry, né, hoje eu comecei com a parte de localização muito para tentar contribuir para reduzir essa barreira, né? Então, em alguns momentos ali já compartilhei alguns artigos do blog do OpenTelemetry ali no Slack, tanto em português e em espanhol, que foram feitas essas localizações, essas traduções para a gente tentar reduzir essa barreira e para os desenvolvedores também conseguirem consumir aquele conteúdo e aplicar na rotina ali no dia a dia, porque não só da parte de contribuições em si, mas o conteúdo ali que você está consumindo, ele também ajuda ali a você aplicar aquelas coisas ali na sua rotina e você entender e aplicar aquilo ali no contexto do time. Não, legal. Tem um pouco daquela história que a gente tinha conversado sobre isso até, né? Para não misturar muito as coisas, mas um pouco daquele complexo de vira-lata, né? De síndrome do impostor, né? A gente escuta muito isso também o que limita, às vezes, alguém com competência a fazer contribuições, né? O medo da revisão, o medo de como aquilo vai acontecer, o medo de ser avaliado. E é uma das coisas que a gente sempre fala, né? O review é no PR. Quem é revisado é o pull request, o conteúdo que está lá. Não é... Não leve para o pessoal. Não é o Vitor. Não é a pessoa eu até brinco isso porque eu reviso bastante, né, PR. Então, toda vez que entra alguém novo, acho que até quando você entrou eu te avisei. Eu geralmente até mando mensagem para a pessoa avisando: olha, o seu primeiro PR, espere 50 comentários no mínimo. Tipo, porque você não sabe qual é o processo, você não sabe qual é... Às vezes tem os critérios que o pessoal segue, tem meio que o jeito de fazer. Não, eu espero que tenha espaço de tal para tal coisa. Esse daqui tem que ser, não, tudo com maiúsculo. Esse daqui... Mas tem coisa que se você está começando, você não faz a menor ideia. Então eu já te aviso, não se assustem
porque vai ser uma coisa grande. Tem até um outro contribuidor que ele até brincava, porque ele olhava assim, não, você olha os comentários da Marília, é tipo, ó, esse PR ficou muito bom. Aí, tipo, colocava até o joinha, aí tá lá, 100 comentários. Ele, como muito bom, tem 100 comentários. Aí, tá bom, mas é que tem que entender qual é o estilo da coisa. E aí você vai aprendendo e vai diminuindo. Hoje em dia não chegam 50 comentários quando eu reviso pro Vitor. Então, é coisa que você tem que realmente, tipo, ajustar a sua expectativa. Não vai levar pro pessoal, não é você. É. Aí, tá realmente, né? Então, é questão de aprender. Então, vai ser tanto que você não conhece os padrões do que você está fazendo, e isso que eu estou falando, por exemplo, de localização, que é, estou mexendo com a língua. A língua é uma coisa que você fala, não, eu sei. Quando vai chegar ainda, você vai para os SDK, você vai para o Collector, o jeito que tem a implementação é muito mais complexo. E aí, para você conseguir entender, não, eu vou fazer isso aqui que parece que é simplesinho, mas você não sabe que, na verdade, aquilo está conectado com 20 outras coisas que pode quebrar, e às vezes a gente tem as nossas próprias prioridades, fala, ó, a gente não vai aceitar o seu agora, porque a gente sabe que vai fazer uma mudança, que isso vai ficar irrelevante, ou que isso não é mais compatível. Então, por isso que muitas vezes, se você quer fazer algo grande, tenta falar com o pessoal que está ali no grupo, para poder trazer essas mudanças, porque muita informação, muita coisa. Para quem não sabe, tipo, o OpenTelemetry é o segundo projeto com maior contribuições da CNCF, só perde para Kubernetes. Então, a quantidade de contribuidores, a quantidade de... Atualmente a gente tem 50, a gente chama SIG, que é Grupo de Interesse Especial. Então, é quase que um grupo por repositório. Hoje em dia a gente tem 50 SIGs. Então, cada desse tem os seus próprios mantenedores, aprovadores, pessoas contribuindo. Tem alguns desses que tem 20 pessoas ativas o tempo todo. Tem um desses que tem 1, 2 pessoas ativas. Então, a variedade que você vai ter, então é muita coisa para aprender. Então... Acho que até, antes, eu não vou abacalhar a gente, tá, gente? Eu acho que até o legal de você, né, tem uma diferença entre um dia você passar no projeto e fazer uma contribuição e você ser um contribuidor, você se envolver, se comprometer com o projeto e gerar amor pelo projeto. Mas quando você se transforma num real contribuidor daquele projeto, a vantagem é que essas barreiras, como você falou, elas vão diminuindo, porque Sim. eu vou começando a entender, eu entendo como contribuir, as métricas do projeto, as boas práticas do projeto. Então, assim, aquilo vai... A primeira review vai chegar como uma bomba, Sim, vamos dizer. vai chorar no canto ali. Mas com o tempo isso tende a diminuir ou até cessar, né? Vamos dizer, a revisão vai ser quase um... Beleza, vai com tudo aí, né? Então, acho que também isso gera uma vantagem muito grande. Quando você se envolve de verdade com o projeto, primeiro que você vai ganhando relevância no projeto. Sim. Mas também disso, né? Você ganha confiança de, poxa, eu sei o que eu estou fazendo, né? Uhum. Acho que também tem essa Tem bastante. A gente, quem já está lá fazendo bastante tempo, a gente consegue identificar muito rápido qual é o tipo de contribuidor. Porque eu até falo, existem várias formas que você pode contribuir. Tem gente que fala, a minha empresa precisa de tal coisa e não tem ninguém trabalhando nessa coisa. Então eu vou, contribuo, faço essa coisa e tchau. Então tem bastante disso, que é um caso totalmente válido. Então você quer, e é um jeito de você só aprender e voltar. Então, mas aí você não continua, você não mantém, você só queira fazer aquela contribuição e vai embora. Aí tem os projetos, não, a minha empresa está querendo investir nisso. Então, você fica fazendo muito mais tempo, que é o caso, por exemplo, da Grafana. O meu trabalho, a minha equipe, é trabalhar em OpenTelemetry. Então, eu passo 95% do meu tempo contribuindo para OpenTelemetry. Então, a gente vê as coisas que são importantes. Aquela coisa que eu falei até do investimento. A gente, inclusive, essa semana a gente lançou um produto novo que é observabilidade para o banco de dados. Mas para a gente chegar na observabilidade do banco de dados, há 1 ano e meio atrás, a gente começou as convenções semânticas de banco de dados. E aí, era um grupo que era eu e mais 2 pessoas no OpenTelemetry. Então, o que a gente passou 1 ano fazendo? Pegando todos os tipos de banco
E aí, valida, não, o que realmente faz sentido para todos eles? Aí faz prova de conceito, funciona? E com essa implementação, para esse banco não vai funcionar, volta. Não, refaz não. E todo mundo sabe que engenheiro consegue decidir nome de coisa super fácil, né? Então a gente chegava lá, não, vai ser query, beleza, query. Não, vai ser statement. Não. Ah, não, agora esquema, beleza, esquema. Não, mas nem todo mundo tem esquema. Não, mas a tabela. Não, nem todo banco tem conceito de tabela. Então você fica um ano só ali tentando. Então, vocês nunca passaram por isso. Então você vê que é um processo que demora, e eu dediquei uma boa parte do meu tempo fazendo isso, e aí fazendo, você vai ficar mudando, porque aí você vai para todas as linguagens e implementa. E tem que ficar mudando. Aí finalmente a gente falou, tá estável, beleza, marcou, a gente fala, né, para a comunidade, agora tá estável, então se você quer mandar para o banco de dados, esse é o nome da métrica que você tem que usar, esses são os atributos. Mas agora eu passo o quê? Tem que implementar isso em todos os SDKs. E aí, como eu falei, tem SDK que tem 20 pessoas, tem SDK que tem 2 pessoas. Você acha que aquilo vai ser a prioridade para quem tem 2 pessoas? Pode demorar 2, 3 anos para realmente estar usando. Então, depende, a comunidade depende muito de gente contribuindo. Então, se para alguma empresa fala, eu preciso que tenha essa parte do banco de dados em Python, aí eles vão falar, não tem ninguém olhando agora, é a sua chance de ir lá e contribuir, e aí você vai ter o retorno depois. E não, você tem a oportunidade de participar e ser protagonista disso. Sim. Você começa a direcionar o projeto. Então, justamente isso, porque se é a primeira vez que você vai contribuindo, o pessoal vai olhar bastante o seu PR, porque eles não sabem o seu conhecimento. Você não vai saber as boas práticas, então vai olhando. Conforme você vai indo fazendo mais e mais e mais, o pessoal confia também em você. Então, por exemplo, tem pessoa, eu trabalho bastante no de JavaScript. Aí tem gente que entra lá e fala, eu quero criar um pacote novo. Aí o pessoal vai perguntar, tá, quem é você? Você vai realmente continuar, né, olhando? Porque se você cria um pacote e vai embora, quem que vai ficar mantendo esse pacote? Então, a gente tem muitas perguntas que a gente faz, tem que realmente ver se a pessoa vai querer ser contribuidor, a gente vê se a empresa que eles estão tem um espaço para investir, então tem muito mais critérios. Agora, há um tempinho atrás, eu queria criar um pacote novo. Eu criei lá, coloquei a permissão, eles disseram, mas quem que está pedindo isso? Eles, Marília, aprova. Porque o pessoal já sabe que é a minha prioridade, que a Grafana me dá o tempo para fazer isso, então, realmente, né, a credibilidade também ajuda. Vamos para a próxima pergunta aí, Ricardo? Senão... Pode pular. Agora a gente vai falar da experiência do contribuidor, né? Acho que agora a gente vai chegar no ponto que interessa para muita gente, né? Como a gente falou, do medo de contribuir e tudo mais, né? E aí? Eu estava aguardando justamente para essa pergunta, para contar um pouquinho da minha primeira... Não a minha primeira experiência, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro PR, mas um dos primeiros... Finge que lembra. Que me marcaram, um dos primeiros me marcou muito, foi exatamente esse que a Marília comentou. Bom, eu comecei a estudar, né, sobre o projeto do OpenTelemetry e um dos primeiros passos ali foi ler a documentação, encontrar alguns exemplos, ver como eu fazia uma implementação em Go. E aí, calhou de eu, sem querer, abrir o repositório do GitHub e eu vi que existiam algumas issues que estavam ali listadas, já estavam criadas, esperando alguém para mandar contribuições justamente para fazer a parte de localização, a parte de tradução das páginas da documentação. E aí eu comecei, como uma maneira de estudo, eu comecei a fazer essas localizações, fiz um fork do repositório, comecei a trabalhar em cima, fui traduzindo o texto, foi uma maneira ali que me ajudou a fixar aquele conteúdo, abri o PR, falei, legal, tá aqui, mandei. E aí, foi exatamente isso, um joinha, parabéns pela contribuição. Alguém quer dar um palpite de quantos comentários eu recebi nesse PR? Ela falou 100. 150 comentários. E é isso, assim, não... Era o trabalho, não é que era um trabalho ruim, eu espero. Mas existem, assim como quando a gente está desenvolvendo um código, a gente adota um padrão, a gente adota um estilo ali, que é um estilo que
tende a ser compartilhado ali com todos os outros desenvolvedores que estão trabalhando naquela base de código, é a mesma coisa com documentação. Existem padrões, existem definições, existem termos que vão ser traduzidos, existem termos que vão continuar em inglês. Tem uma série de convenções, para não usar a palavra regras, mas tem uma série de itens que foram previamente definidos, previamente discutidos, né, em conjunto com as pessoas que já estão ali atuando naquele projeto, e as novas contribuições, elas tendem a receber esses pequenos ajustes para se encaixar ali naqueles conteúdos. Mas foi 150 comentários, foi um aprendizado muito grande. Esses números, eles foram diminuindo com o tempo. Hoje, acho que uns 10 ali, quando é um PR muito grande, mas mesmo assim são comentários que agregam, são comentários que ajudam você a desenvolver, são coisas que eu consigo também trazer para minha rotina ali na hora de escrever uma documentação, porque também ajuda bastante. E a impressão que ficou, né, depois de tudo isso, foi que eu fui muito bem recebido ali pela comunidade. Conheci, acho que o meu primeiro contato realmente foi ali com a Marília, mas isso foi se expandindo, né, eu fui conhecendo ali outras pessoas, e são pessoas que hoje elas também aportam muito ali na minha rotina e que me ajudam bastante. Então, no geral, é uma comunidade bem acolhedora. Acho que essa é a palavra. Sim, acho que essa é uma das coisas principais dessa comunidade, que ela quer receber, como a gente quer ajuda, a gente quer pessoa contribuindo, então a gente sempre, inclusive um desses, né, que eu falei, que existem, é experiência do contribuidor, que eu sou uma entendedora desse também. Então é justamente, se você quer contribuir, mas o que está te impedindo de contribuir? Aí, é a linguagem, tá bom, a gente tem todo mundo, pessoal fazendo a localização. Tem outros que viram, não, eu não consigo achar como que eu rodo isso no computador? Eu não tinha nem o passo a passo de só rodar isso no computador, não existia. Então, eu trabalhei com todos os repositórios para criar esse quero contribuir. Então, a gente vai recebendo, né, bastante feedback e vai atualizando para realmente... E aí, eu também tenho a minha própria experiência de quando eu comecei a contribuir, o que foi de fácil para mim, o que foi difícil para mim. Aí, se eu for falar da minha, então, a minha, eu sou um ponto meio fora, assim, da curva, porque até o pessoal dentro da Grafana até falaram, não, vamos ver como que a gente faz para o pessoal ir evoluindo, ganhando os status, que você vira NetAger, Approver, mantenedor. Eles disseram, não, considera todo mundo, menos a Marília. Porque eu entrei, na primeira call que eu tive, eu só fiquei ouvindo, assim, de JavaScript. Tá bom. Aí eu comecei a escutar um monte de coisa que eu achei que estava meio esquisito. Tá bom. Aí não, vou deixar para olhar. Aí eu passei a semana olhando, aí eu voltei lá, gente, só eu tenho umas perguntas para fazer. Comecei a fazer umas perguntas assim, aí eles, realmente, você tá certo, você não quer se virar code owner dessa parte aqui, não? Então, minha segunda reunião que eu tinha, eu já virei code owner de um monte de parte lá. Então, por isso que eu falo, mas não foi aquela coisa de, na sua segunda semana você vai virar. Eu já estava trabalhando, no caso era uma parte de banco de dados, eu já estava trabalhando em banco de dados há 10 anos naquele momento, então foram 10 anos e 2 semanas. Então não foram 2 semanas. Então não espera que você vai entrar e falar, não, já vou virar o dono ali de tudo. Não, depende do que é. Então, essa foi minhas primeiras experiências, aí eu contribuindo coisa, e aí eles mesmos falavam, legal, é assim que funciona? Então eu também tive vários comentários, tem alguns que, hoje em dia eu estou trabalhando numa parte que chama... configuração declarativa, e é uma parte bem complexa ali. Então, aí eu estou recebendo agora um monte de comentário, porque eu mesmo marco pessoas que são de outros grupos, falo, me dá opinião disso daqui que eu estou fazendo. Então, você quer também ter realmente a opinião de várias pessoas, porque vai afetar muitas pessoas, né? Eu acho que a vantagem também que você acaba tendo é que serve bastante, né? Pensando nessa de primeiras contribuições em um projeto, por exemplo. Você acaba recebendo uma mentoria mesmo. Não é só uma... Essa merda. Você recebe realmente uma mentoria, né? Então, você tem aquela revisão do seu PR, você vai aprender ali, mas, ao mesmo tempo, acontece muitas vezes de te abrir as portas para outras coisas dentro do projeto, porque normalmente quem está te revisando o PR ali acaba te orientando outras coisas,
você vê que você está envolvido, vai te direcionando para algumas coisinhas também, né? Mas legal, legal. Obrigado por compartilhar aí do primeira contribuição. Pode pular aí para a gente, Dourado? É a contribuição. Eu contei a minha experiência já, mas acho que só complementando, né? Dúvidas e medos, acho que sempre aparece justamente esse medo de ser julgado ali, de falar, putz, será que vão achar que minha contribuição é um lixo? Será que vão achar que eu não sei fazer nada? Seja em código, seja em documentação, acho que isso sempre acontece, mas exatamente a parte da minha comunidade acolhedora ajuda muito ali, você vê que você consegue se ambientar ali, você vê que realmente o pessoal tá somando ali, tá aportando muita coisa ali no... Normalmente projetos grandes, assim, né? Eu acho difícil, não vou dizer impossível, porque nada é no mundo, né? Mas acho muito difícil num projeto da CNCF você não ser acolhido, assim, você não ser respeitado, não ser mentorado até, mas não ser acolhido. Talvez um projeto muito pequeno do Fernando e você vai lá fazer uma contribuição e vai, para com isso, você não me atrapalha a vida, né? Mas eu acho muito difícil quando você pega um projeto open source sério, com uma comunidade envolvida, que você não seja assim, respeitado e acolhido. Então, não sei se eu vou exagerar na minha frase, mas de verdade, não tenha medo, gente. Você quer contribuir, você viu que pode contribuir, você sente que tem competência para aquilo, ou tem dúvida, mas quer contribuir, contribua, porque do outro lado você vai receber um joinha e 150 pontos. Você vai receber esse acolhimento, tá? Então acho que vale a pena. Assim, falando como alguém do outro lado, a gente sempre fica feliz quando vê gente aparecendo para contribuir, e a gente até tenta, né? Então, realmente ajudar, tirar dúvidas, tanto que a gente criou até um canal novo que é OpenTelemetry New Contributor. Então, se você, tipo, tá totalmente perdido, eu tô no canal certo? O que tá acontecendo? Aí, então, a gente colocou algumas pessoas lá justamente para guiar, para falar, não, vai para esse, mas lembrando que acho que esse é um outro ponto também de dificuldade. Quando você está no seu trabalho normal, você tem o seu gerente que passa as suas tarefas e fala, eu quero isso para tal tempo. Open source, não vai ter ninguém ali te falando o que você tem que fazer. É totalmente você indo lá e fazendo. Então, muita gente aparece e fala, quero contribuir, me fala o que eu faço. Aí você vai falar, se quiser, vai. Então, por isso que eu falo, você pode escolher tanto a parte de, essa é uma área que eu conheço bastante, então eu vou achar algum projeto com isso que eu quero contribuir. Ou você pode ir pelo outro lado de, eu não conheço absolutamente nada disso e eu quero aprender. Então você começa com issues bem pequenininhas e vai evoluindo, mas de qualquer forma, o pessoal tá ali para receber toda vez que entra alguém novo ali nas calls, que elas são todas abertas. Então, vocês podem, tem um calendário do OpenTelemetry, se você só vê qual que te interessa, entra lá e fica só escutando, só para ver como que é. Aí você fala, essa aqui não me interessou, vai para a próxima, até você achar uma que faça sentido para você, né? Aí, justamente desses que são tão pequenos, por causa dessa contribuição de experiência, eu pego bastante feedback de muita gente e depois eu volto para esses grupos para avisar, né? Tem esse que você pode melhorar, ou isso aqui que está indo bem, está recebendo elogio. Aí essas que são tão pequenas, eu entro, eles, uma pessoa nova, você vai ajudar a contribuir? Eu, não, tô vindo aqui só para dar os feedbacks. Eles, tá bom. Então, se vocês entrarem, o pessoal vai ficar muito feliz. Exatamente. Vamos lá, Dourado. O tempo está batendo aqui, então a gente não pode perder tempo. O Fernando vai tentar ficar quieto. Tá. Essa pergunta aí, vamos começar com o Vitor. O que o open source pode oferecer? Eu acho que me trouxe muito aprendizado. Como eu tinha comentado, principalmente ali na parte de documentação, mas também me possibilitou ali dentro do OpenTelemetry explorar outras coisas, e tanto de parte de código, quanto de aprendizado de me comunicar com as pessoas e conseguir expressar aquele meu pensamento ali, colocar aquilo em um
e um tweet, né? Me explica isso em 140 caracteres. Muito aprendizado. Eu acho que para quem tá começando e tem um certo conforto com uma linguagem, eu sempre falo que o OpenTelemetry ele é um projeto que você pode explorar um mundo de possibilidades, desde JavaScript até mainframe, que, se eu não me engano, fizeram uma publicação no LinkedIn esses dias, várias linguagens, passando pela parte de documentação, se você não quer começar a contribuir com código, passando pela parte de Semantic Conventions, são todos as especificações, são todos pontos ali que você consegue exercitar. Acho que a parte de conhecer pessoas também, né? A gente falando muito de comunidade, eu acho que conhecer pessoas ali é uma parte muito importante, por isso que estamos recebendo a Marília aqui hoje. Mas também nós falamos ali com pessoas do mundo inteiro, então você também tinha mencionado a parte de cultura ali, você consegue conversar com outras pessoas, conhecer culturas de outros países, conhecer como as pessoas trabalham em outros lugares. E, sem dúvida nenhuma, também, acho último, mas não menos importante, você trabalhar em um projeto, contribuir para um projeto do tamanho do OpenTelemetry, do tamanho do Kubernetes, você gera um impacto enorme. É um impacto que talvez a gente não consiga nem mensurar, porque a quantidade de empresas que usam tecnologias open source hoje em dia e a contribuição ali que você faz, ela vai impactar todas essas empresas. De alguma maneira, aquela contribuição vai chegar do outro lado do mundo. Hoje, nós estávamos procurando as estatísticas ali do mapa que mostramos um pouco antes e vimos que tem algumas contribuições que vêm da Antártica. Eram 11 contribuições especificamente no projeto do OpenTelemetry, no projeto do Kubernetes, e tinham mais uns 2 projetos lá que tinham contribuições. Então, se o pinguim pode, você também pode. Exatamente. Tem os pinguins, podem ter instrumentação de OpenTelemetry também. Realmente, então, meio que repetindo, né, que o Vitor falou, então, parte de impacto, às vezes você nem percebe o quanto você está afetando com uma mudança. Teve uma vez que eu fiz um PR, aí tinha dado merge, mas eu falei, eu tô fazendo isso que eu acho que vai ajudar uma galera, mas ninguém tinha falado para mim necessariamente. Aí eu fiz, assim que deu merge, deu alguns minutos, o pessoal começou a comentar, quando que vai ter um release com isso? Quando que vai ter um release? Eu falei, nossa, o pessoal tava olhando o meu PR para saber quando que vai ter, para eles poderem usar. Então, às vezes, você nem percebe o quanto você está facilitando a vida de outra pessoa, realmente, pela parte de network, porque tem tanto para a sua própria carreira, se tem alguma coisa que você quer fazer, ou às vezes mesmo de empresa. Então, tem colaboração que você vai ter por causa dessas contribuições. Você vai ver, nossa, seria legal se a gente tivesse tal coisa aqui no Mercado Livre. Aí, tem alguma outra pessoa que também está pensando nisso. Não, vamos juntar e a gente faz isso, vai ajudar as duas empresas. Então, e se aprende muito, porque você aprende, tem o lado técnico, você aprende como lidar com pessoas, porque você está ali só por texto. Então, você tem que ser muito claro em tudo que você está falando. Então, não é aquela coisa que você fala, eu preciso resolver, vou fazer isso daqui, vou resolver esse problema. E você só fala, manda mensagem para alguém, como que faz isso daqui? Aquela pessoa não é da tua equipe, ela não tem todo o contexto do que você está falando. Você pode geralmente chegar, resolve isso aqui para mim. Tá bom, porque tem todo o histórico, mas ali a pessoa não sabe o que está na sua cabeça. Então, quando você vai tirar dúvida, você tem que aprender a falar, eu fiz isso, eu já tentei isso, essas outras possibilidades que eu estou pensando, me ajuda com isso. Então, você tem que melhorar muito a sua comunicação, aí as suas habilidades técnicas, pensando quanto vai afetar as outras pessoas. E em projetos assim, também tem um lado de, você não pode ser egoísta no sentido de, eu quero fazer isso desse jeito porque vai me ajudar. Como que isso vai afetar todas as outras pessoas? Então tem que pensar muito nisso também. Né? Eu acho bacana também, só para fechar, a oportunidade que te dá de interagir com diferentes culturas, né? Literalmente, totalmente aberto, assim, você pode entrar em algo e lidar com pessoas de
culturas totalmente diferentes que provavelmente você nunca sonhou em interagir. Eu acho que isso, para mim, é o mais mágico, mais incrível. Qualquer dúvida, canal de open source a gente responde, só procurar. Não sei se vocês quiserem falar algumas últimas palavrinhas. A Marília vai querer falar. Eu? Convidado, por favor. Contribuam, essa é a recomendação. Mas não tenha medo, e se quiser também me achar lá no Slack da CNCF, mandar mensagem, também pode mandar lá. E acho que é isso. Se você conseguir encontrar um projeto que faz sentido para você, participa desse projeto, se envolva nesse projeto. A comunidade vai agradecer, você vai ser grato no futuro, seu eu do futuro vai pensar, obrigado, Fernando, você fez isso, né? Então, assim, faz isso, vai ajudar bastante, tá, gente? Vocês vão olhar para o passado felizes do que vocês fizeram com vocês. O profissional do futuro será melhor pela contribuição e pelos feedbacks que ele teve. Parabéns, gente. Tá? Obrigada aí, pessoal. Obrigado, gente.